Olá, meus irmãos! Como vai? Espero que todos estejam muito bem, que tenham passado uma semana feliz, junto dos que amam, que Jesus possa continuar nos inspirando. Mais uma vez nós estamos aqui para a realização do nosso estudo semanal, contando com o amparo dos benfeitores espirituais que nos assistem, nos orientam, nos indicam aquilo que nós devemos falar na seara do Mestre Jesus. Hoje o tema que Joana traz para nós, meus irmãos, é mediunidade com lágrimas, lição de número 16 do livro Vidas Vazias. Falar de mediunidade é algo que é falar sobre dádiva, sobre bênção. Não tem como tratar de um tema como esse sem percebermos isso. Entretanto, nós sabemos que no campo da mediunidade existe ainda muita ignorância do assunto, que levam as pessoas a temê-la. Existe também um apego à vida material, de sensações, de prazeres, de vida social intensa e a leitura de que a mediunidade traria privações nesse sentido. Há também aqueles que a temem porque não conseguem lidar com as manifestações, não conseguem lidar com os sintomas, né? Aquilo que surge, que aparece, muitos têm medo, enfim, é marcado por uma série de questões que dificultam um pouco o trabalho generoso, o trabalho caridoso que a mediunidade nos oportuniza. Quando a gente fala sobre a faculdade mediúnica, é preciso entender que ela representa para nós, espíritos em evolução, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de reparação das nossas faltas do passado e uma oportunidade de crescimento do ponto de vista do bem que a gente pode fazer, apenas nos colocando na condição de intermediários. É importante entender isso também, sabe, meus irmãos? Porque a mediunidade pressupõe primeiramente um sentimento de humildade, de dedicação de nossa parte à tarefa que necessita da gente esse olhar cuidadoso, esse trabalho amoroso, mas ao mesmo tempo perceber que somos instrumentos dos benfeitores espirituais que se utilizam da nossa percepção para trazerem suas informações, para nos orientarem, para nos dar mensagens de consolo, de esperança, para nos advertir amorosamente quando precisam, mas também desse instrumento de servir ao outro irmão, aquele que sofre, aquele que está desesperado, que chora no mundo espiritual, porque não se deu conta que já desencarnou, que chora porque sente a falta daqueles da sua família, dos que amavam, o que é que ficou, que chora porque teve uma morte abrupta, violenta, vítima de um acidente, vítima de um crime, vítima de uma violência. E esses irmãos estão tramitando nesta órbita espiritual, mas que está
internamente, diretamente ligada com o mundo físico. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso quando nós estudamos sobre influenciações, né? Do quanto que a gente possibilita, do quanto a gente permite o acesso dos irmãos desencarnados no nosso psiquismo. A mediunidade, ela tem por base essa estrutura do intercâmbio, do pensamento a pensamento. E o médium de mediunidade ostensiva, porque a gente sempre fala assim que todos nós somos médiums, né? Uns com mais intensidade, vamos dizer assim, da manifestação, e outros nem tanto, mas todos nós temos essa percepção, esse feeling de sentir o mundo espiritual. E é interessante a gente acreditar, pensar nisso, porque tem muitos que falam assim, não tem mediunidade nenhuma, eu sou muito cru, muito seco, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não, né? Às vezes a percepção ela é tão sutil que a pessoa não se dá conta, mas ela vem na forma de uma intuição, de um pensamento, um sonho que se tenha, né? Essas coisas todas que vão acontecendo, porque, meus irmãos, o mundo espiritual, ele está presente na nossa vida. Kardec, quando começa a fazer o estudo das mesas girantes, a constatação de que havia vida após a morte e que esses chamados mortos se comunicavam, e isso abre um leque, né, para nós grandiosíssimo. Veja bem, meus irmãos, se não fosse por ordem divina, por ordem de Deus e orientado por Jesus, todo aquele manancial, aquela invasão do mundo espiritual no planeta Terra, que os espíritos se manifestavam a todos os cantos, em todos os lugares, né? E a obra espírita nos esclarece que foi mesmo uma invasão direcionada para que o mundo espiritual, para que o mundo físico pudesse perceber que o mundo espiritual existe, que os mortos só morrem no corpo e que eles continuam ativos, vivos em espírito e querendo se comunicar, querendo dizer, querendo falar, como somos nós aqui, na Terra, encarnados no corpo físico. Tirar deles essa possibilidade, meus irmãos, é privá-los de um intercâmbio que é necessário. E tão interessante a mente humana, porque fica todo mundo assim, eu queria tanto conversar com ET, com extraterrestre, A gente não precisa ficar buscando vidas em outros planetas, a gente tem um universo espiritual tão próximo a nós e muitos ainda rejeitam, né? Refutam a ideia de que existe vida após a morte. Então é preciso, primeiramente, meus irmãos, esse consentimento com naturalidade. Ver a mediunidade como uma possibilidade riquíssima desse intercâmbio, desse contato, desse diálogo. Saber dialogar, saber acolher, saber orientar, né? Como que isso é importante e como que eles iriam falar se não fosse através do médium, né? Como que eles iriam mostrar, dizer da sua dor, chorar das saudades que tem, falar do medo que está sentindo, da fome que sente, do frio que passa, dos lugares fétidos em que estão, do sofrimento, do medo das entidades que tomam formas ruins, violentas, agressivas para cima deles, né? São espíritos que ainda se sentem como crianças, como adolescentes.
das diversas camadas religiosas, né? É o evangélico, é o católico, é o espírita, é o ateu. Olha essa diversidade desse mundo, E todos, assim como vai acontecer conosco, e todos quando passam pelo fenômeno da morte, eles carregam consigo essas impressões. Então nós vamos pela faculdade mediúnica conversar com os espíritos e a gente vai perceber a angústia deles às vezes por um bem material que tinha que não tem mais, né? Por um vício que alimentavam, que hoje não sabem mais como alimentar isso. Essas coisas todas que vêm porque o raivoso continua raivoso, o irônico continua irônico, né? O debochado, o pessimista continua pessimista, o medroso continua com medo, né? O agressivo, agressivo, e assim vai. E o mundo espiritual querendo e precisando que não se perca tempo neste processo de mudança. Apesar de saber que tudo tem o seu tempo certo, contar com a ajuda dos benfeitores espirituais e o médium como esse intercâmbio é para eles vitória, meus irmãos. É vitória. Então, Joana de Ângeles vai falar aqui para nós hoje, quando ela fala de mediunidade com lágrimas, ela está se reportando aos processos da manifestação mediúnica e ela atrela a reflexão da noite. Eu penso que também não poderia ser diferente em se tratando de um assunto desse, quando ela fala que para a gente poder entender essa relação entre passado, presente e futuro, que a gente estuda em todos os campos aí da doutrina espírita quando a gente começa a entender o porquê sofremos, por que a nossa vida é dessa forma, por que a gente sente o que a gente sente, né? Por que a gente experimenta determinadas dores. Então a doutrina espírita vem e nos esclarece sobre a relação do processo reencarnatório como dádiva divina da nossa evolução espiritual, mas que a nossa vida ela está marcada por essa existência nossa do passado. Então a base dessa nova existência que acontece, ela tem por estrutura esse passado nosso, né? Então a gente vai reconhecer no nosso comportamento, na nossa forma de ver as coisas, no nosso jeito de refletir sobre as coisas, nas nossas atitudes, nos nossos interesses. Nós vamos perceber nisso a marca da nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela é esculpida por essas vivências nossas do passado, pelas experiências que a gente passou, os aprendizados que a gente teve, aquilo que a gente fracassou, aquilo que a gente aprendeu, que a gente vem para a vida é nesse sentido. A gente vem para um processo de aprendizado, onde a gente vai viver as experiências e aprender e tirar dali lições importantes para a nossa vida. Mas tem outras situações também que são expiatórias, que não tem jeito, a gente vai passar e são aquelas que a gente mesmo tentando ignorá-las ou se furtar delas, a vida vai falar pra gente assim, ó, não tem jeito não, pega a tua cruz e siga adiante. E esse é o processo de mudança. Como espíritos ainda, muito imaturos que nós somos, ainda muito teimosos, porque a gente fica sempre adiando para depois, né, aquilo que a gente sabe que precisa fazer, enfim. A mediunidade, quando ela se manifesta para nós, ela fica também marcada por isso. Porque, veja bem, da mesma forma que a gente vê as coisas à nossa volta, é a forma como nós vamos ver e sentir a mediunidade.
Então a gente vai encontrar pessoas que vão receber esta tarefa com muita alegria, reconhecendo ali uma oportunidade de trabalho. Tem outros que vão receber esta tarefa sob grande impositivo, porque marcado por essas experiências do passado, que hoje vem nesse processo mesmo de reparação, eis que ela se manifesta de forma intensa. E para o espírito rebelde, para o espírito distante da tarefa cristã, ela vai se tornar um grande tormento, como qualquer outra tarefa do bem que precisa se instituir na vida de uma pessoa que não quer assumir tal intento. Vale também fazer um parênteses aqui, que a mediunidade, ela geralmente, na maioria das vezes, ela é pedida por nós próprios, por reconhecermos a necessidade da reparação, da expiação, das provas, da tarefa no bem, do bem que a gente, do vasto campo de bondade que ela vai buscar de nós, a gente pede. Então, meus irmãos, é preciso pensar nisso. É preciso pensar nisso. Mas é necessário entender também que para se trabalhar com Jesus, seja lá em qualquer tarefa, eis que nós precisaremos assumir para conosco o compromisso de sermos um pouco melhor a cada dia. E as mudanças morais que serão empreendidas, elas acontecem, meus irmãos, de forma muito natural, porque ela vai ser fruto do nosso amadurecimento espiritual. E a mediunidade vai nos dar isso, porque nenhum de nós vai sair de uma tarefa mediúnica, seja num trabalho de passe, que você está ali dando o passe na pessoa, um passe de tratamento, você vê que a pessoa está saindo melhor daquela experiência, né? Seja lá as reuniões de desobsessão, onde são tratados aqueles irmãos que têm para com o encarnado que está sendo assistido alguma questão do passado a ser resolvida, né? Porque é bênção para os dois, é bênção para quem está encarnado, é bênção para quem está desencarnado, porque ninguém merece ficar preso nas dores do passado. A gente precisa avançar, a gente precisa progredir, esta é a ordem da vida, ser feliz, mas a felicidade verdadeira. Joana inicia essa página aqui falando da vida moderna, da vida que distancia as pessoas das coisas espirituais, da vida que leva a gente a se prender em futilidades, aos excessos. Ela vem falando isso, como ela tem tratado disso em quase todas as lições, sempre nos reportando a necessidade da gente refletir sobre nossa conduta, sobre o nosso comportamento diário, como espíritos reencarnados no século XXI, mas que precisamos acordar para as nossas mudanças que são necessárias, né? Então ela vem sempre trazendo isso, e nisso que ela traz esse cenário da vida moderna, vamos dizer assim, ela coloca o quanto nós estamos nos distanciando das coisas espirituais. Então, tarefas que exigem de nós compromisso, dificilmente a gente vai querer assumir quando estamos linkados nesse tipo de comportamento puramente social,
desvinculado das coisas espirituais, extremamente linkados, né, presos, submissos às necessidades da vida material. Então ela vem sempre desenhando esse cenário para nós aqui. E depois ela faz isso, ela diz que ao mesmo tempo que a vida traz para a gente uma série de questões, a mediunidade que nasce conosco, ela vai se manifestar, né? No tempo certo. Quando eu falo no tempo certo, a gente fala assim, mas Kátia, tem crianças com mediunidade, né? E esse é o tempo certo? Esse é o tempo dela. Esse é o tempo dela. E é preciso cuidar. Vai botar uma criança para educar mediunidade? Não, claro que não. Mas a gente percebe ali que é um espírito que a gente vai ter que estar zelando, trabalho de passe, ajuda, a água fluidificada, a frequência dos pais, a casa espírita, o culto do evangelho no lar, né? E não desconsiderar esse universo, essa percepção. Aí você fala do adolescente, né? Você fala da pessoa, mas você tem às vezes pessoa adulta, com 40, 50 anos e não querendo assumir a tarefa porque acha que vai se privar de outras tantas coisas e ainda está no campo do livre-arbítrio. Mas é dessas atitudes, na mediunidade, em qualquer outra tarefa que Jesus pede, que vai distanciando as pessoas e comprometendo-as com a lei de Deus. Pensa nas futuras encarnações. E não é punição, nada disso não. É causa e consequência. É só isso. Porque a base da nossa vida física, vamos lembrar aí, a base da nossa encarnação está marcada por essas experiências do passado. O que a gente está fazendo hoje da nossa vida vai delinear a trajetória das próximas encarnações. Então a vida, ela sempre nos convida. O que a mediunidade nos traz é um convite à prática do bem e do amor ao próximo. E é belíssimo, gente, é bonito demais. É bonito demais, ninguém sai de uma reunião em que você consegue ver um espírito em total desespero, sair dali mais aliviado, sem dar a sensação na gente também de dever cumprido com Deus, né? Ela continua, aí, depois que ela fala desse cenário, tem alguns parágrafos aqui muito interessantes que eu queria pegar para nós aqui pra gente fechar. Ela diz assim, ó, cada pessoa tem o seu futuro estabelecido pelos atos pretéritos, né, os atos do passado, que foram praticados nos dias lá das outras encarnações e que lhe constituem hoje a base para o programa de evolução, ou seja, o planejamento reencarnatório nosso a cada existência, ele está marcado por essa estrutura que tende a nos jogar para frente, que quer que a gente evolua, que a gente progrida, que a gente cresça espiritualmente. E o que vai determinar isso é o que a gente já tem constituído na nossa vida, na nossa personalidade. São as aquisições, né? Morais e espirituais. Aí ela fala, nada se perde no curso das existências, acumulando-se em forma de experiências vividas, assim como de necessidades retificadoras. Ou seja, tudo que a gente vive na nossa vida marcado por duas coisas, ou experiências de aprendizado, que aí aquilo a gente encaixou direitinho naquilo, a gente aprendeu, a gente amadureceu, a gente frisou, marcou aquilo na nossa personalidade, pronto, é aquisição nossa, a gente não perde mais. Ou, como ela coloca aqui para nós, necessidades retificadoras, ou seja, aquelas em que a gente não teve êxito e que vai de novo ser para nós objeto de novos tratados
em outras existências. A reencarnação, então, propicia os abençoados tesouros para o refazimento das consequências daquelas atitudes equivocadas. É o que eu tinha acabado de falar para vocês. Traçando, então, linhas de recuperação moral naqueles que se encontram incursos nessa lei de progresso, porque aí uma nova existência planejada com essa proposta de nos alavancar para frente. Sempre do progresso. Olha que lindo isso, né? Desse modo, ela fala, as situações facilitadoras ou problemáticas, né? Aquilo que a gente fala, não, isso aqui eu já tenho, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa generosa, não é assim, né? Não, isso aqui é um problema para mim, eu não consigo, eu caio no meu limite aí, enfim. A reencarnação, não, desse modo, as situações facilitadoras ou problemáticas para a evolução nossa, né, são os programas dos quais todos nós nos encontramos inscritos. Todos nós estamos nesse processo de aquisições, de adquirir coisas boas, valores morais e jogar para frente aquilo que a gente não conseguiu resolver. Aí ela fala, isso aqui em tudo, tá? Em tudo, ela tá falando no geral. Aí ela fala, mas na área do comportamento espiritual, a mediunidade se apresenta como um instrumento valioso de recuperação moral e de ascensão iluminativa. Então, a mediunidade é pra gente dádiva, para todos nós é dádiva. Quem fica relutando, para pensar do mal que está fazendo para si mesmo, de estar adiando uma decisão de vitória espiritual, quando a gente abraça esse trabalho com amor, dedicação, principalmente com humildade. Aí ela continua, olha, as condutas ignóbeis, ou seja, aquelas que não são nobres, né, do passado, que geram as obsessões hoje, também surgem no desabrochar das faculdades de intercâmbio mediúnico, muitas vezes afligentes e perturbadores. Porque esses espíritos, né, que trazem lá seus reveses, ele vai se utilizar da capacidade que o médium tem de perceber o mundo espiritual e acessar o seu psiquismo, como a gente já estudou lá na lição de influências espirituais. Então, o trabalho desse acesso torna-se algo difícil para o médium. Porque às vezes ele vai ver, ele vai sentir, ele vai ouvir, ele vai sonhar, aquela coisa toda, né? Entre outras tantas coisas. Enfim, o trabalho, como toda obsessão, ela tem por base o esclarecimento do desencarnado, mas principalmente a mudança moral do encarnado, a prática da caridade pelo amor vai possibilitar o quê? A cura desse mal obsessor. Olha que coisa linda isso, né? Porque esse processo oriundo da obsessão, a cura está no bem. Sempre responder o mal pelo bem, até porque a gente não tem hoje na nossa lembrança o que a gente fez para este outro desencarnado, para feri-lo tanto. Talvez hoje a gente fale assim, nossa, mas eu não faria isso, não faria hoje, mas já fez antes. Porque é um processo de construção e de mudança, né? E a gente vai evoluindo. Aí ela vem, ocorre que a necessidade de evoluir é imperiosa, né? Todos nós tendemos ao progresso, isso é para todos. E cada qual, infrator ou não,
não dispõe de outros meios senão aqueles que lhe são impostos pela própria conduta, ou seja, o processo reencarnatório ele vem dar para gente, mediante as nossas ações, nossos comportamentos, nossos sentimentos, laboratório para a nossa transformação moral. Aí ela fala, é graças, portanto, ao passado espiritual que se colhe hoje os frutos para a manutenção da existência. Então, hoje, o que somos hoje tem as marcas vigorosas do nosso passado. Como consequência, todo o desenvolvimento e educação da mediunidade dá-se com o auxílio das lágrimas purificadoras. Tudo na vida da gente, da mediunidade também. Então é preciso trabalhar. Pensa bem, você acha que para Chico Xavier foi fácil o trabalho mediúnico dele? Olha as concessões do Chico. Pega Divaldo. A história que o Divaldo narra pra gente da sua vida, né? A gente tem esses irmãos que a gente é mais próximo de nós, vamos dizer assim, né? Mas a gente aprende, a gente evolui, a gente melhora, a gente cresce com isso tudo. Aí ela vem finalizando, se a gente é portador, ela fala, se você é portador de uma sensibilidade mediúnica, cuida de educar teus próprios sentimentos, armazena paciência e compaixão, a fim de que o amor te esculpa nos refolhos, ou seja, na parte profunda da alma. A mediunidade é uma concessão divina para o crescimento espiritual da humanidade. É um veículo de comunicação entre o irmão desencarnado, mas sempre oferece lições de aprendizagens dentro da lei de justiça e de amor da divindade. Por seu intermédio, pela mediunidade, adquire-se a certeza inabalável da sobrevivência do ser ao fenômeno da morte. Olha o que aconteceu com o advento do espiritismo, se não foi isso. Se não foi isso, essa invasão orientada do mundo espiritual sobre o mundo físico, colocando Kardec nessa tarefa de trazer para nós essa doutrina libertadora. Tendo como base a ação da caridade, tem a função hospitalar de deter alguns pacientes desencarnados ou não no seu raio de vibração, gerando muitas vezes mal-estar, tristeza ou dor, conforme se encontre o hóspede que necessite de socorro. Então a gente, quanto médium, a gente, com essa sensibilidade que a gente percebe muito isso. O que o espírito sente, a gente também manifesta, a gente também sente. Com o tempo a gente vai percebendo isso, né? De falar assim, hoje eu não tô muito bem, eu acho que eu tô com algum irmãozinho perto de mim, né? Um espírito perto de mim e tal. A gente vai notando isso, né? E sem essa sensação de incômodo, mas de generosidade, de poder servir, de poder ajudar, para que ele também fique bem. De outras vezes, espíritos inferiores que não se conformam com o estado em que se encontram, investem contra os médios, ora por inveja, por mágoa, por revolta, não querendo, às vezes, brigam contra a causa cristã, né? Então, os médiuns dedicados sofrem muito esse assédio. Aí ela continua, as provas e expiações igualmente se fazem em simultâneo, dando a ideia de que é muito pesado o fardo das responsabilidades e dos desejos pessoais e produzem distonias nervosas, ansiedades, receios. Nada, porém, que se não possa suportar com tranquilidade e confiança em Deus como um mecanismo de purificação. Né? Num processo de purificação, é como se você tivesse que tomar um remédio amargo, vamos dizer assim, para curar. Mas só vai ter esse olhar da mediunidade
mediunidade como um remédio amargo, aquele que não reconhece nela ainda dádiva, oportunidade de trabalho. Porque com toda a luta que seja, a gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre sob a orientação, o amparo dos benfeitores espirituais. Aí ela coloca que Allan Kardec, referindo-se à mediunidade, assevera que ela deve ser exercida cristamente, conforme Jesus a viveu na condição de médium de Deus. Olha isso. Reflexiona em torno das tuas faculdades mediúnicas e cuida de preservá-las do controle de espíritos maus, sintonizando sempre que possível no bem e nas ações correspondentes à caridade. Volta de novo lá naquele cuidado que ela adverte na lição de influenciações espirituais. Se você não ouviu essa palestra ou se você não leu essa lição, é interessante lá ver, porque vai entender melhor esse mecanismo aqui, do qual ela fala tanto aqui, do cuidado que a gente tem que ter de preservar a nossa mente, né? Transforma as lágrimas de dores que decorrem da mediunidade no seu exercício natural em estrelas luminosas, a clarear a noite das almas em desespero e a ti também iluminando. E serve sem cessar, recordando-te de que és médium em todo instante. Por isso é preciso amar sempre. Olha que linda essa lição. É muito bonita essa lição, meus irmãos. A mediunidade, ela tem o dom de nos dar chance, né? Ela tem essa capacidade de nos dar a chance de sermos um pouco melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Você aí com a sua mediunidade, para pensar de que forma você está conduzindo ela, de que forma você está trabalhando por ela. Se você sente alguma coisa e ainda está com medo, procura a casa espírita onde você está, conversa com o orientador da casa, procura uma casa séria, porque mediunidade é algo sério que demanda um olhar cuidadoso. Então pensa em onde você está pisando, fincando seus pés, cuida disso, né? Fuja das práticas exteriores sem utilidade nenhuma, para que você possa trabalhar com humildade, com leveza e com amor no coração. Se quiser saber um pouco mais sobre isso, leia o Livro dos Médiuns. É um tratado de orientação e de esclarecimento sobre a mediunidade e sobre tudo que a envolve. Kardec foi cuidadoso quando selecionou todo o material que lá está. Então faça a leitura. Se ainda te resta dúvidas, inseguranças, faça a leitura com tranquilidade, com serenidade. Ora antes, pede a Jesus que você possa ler e entender aquilo que está lá. Mas não abra mão da oportunidade que Deus está te dando de fazer o bem e de servir na seara dele. Que Jesus os abençoe e os ampare até semana que vem, se Deus quiser.